Libere meu pai e eu te faço levantar. Eu falei isso olhando direto nos olhos dele, e por um segundo, eu juro, até o ar pareceu parar. Do lado de fora, uma equipe inteira de homens armados cercava a rua. Do lado de dentro, aquele caminhão tático parecia um cofre de ferro com uma boca aberta, pronto para engolir qualquer verdade que tentasse escapar. E lá estava ele, o agente que todo mundo respeitava, sentado numa cadeira de rodas como se fosse um trono. Ele nem precisou levantar a voz para me humilhar. Ele só inclinou o rosto, abriu um sorriso lento e fez um gesto com a mão como quem diz: vai, tenta. Eu ouvi meu pai gemer lá fora. Não de dor, de desespero. O som de alguém tentando respirar enquanto o mundo decide sem julgamento que ele é culpado. Meu pai, de joelhos, mãos na nuca, algemado, repetindo palavras num inglês quebrado que ninguém queria entender. E eu ali, em cima de um degrau, com a sensação de que eu tinha atravessado uma linha que não dá para desatravessar. A rua inteira assistia. E a coisa mais aterrorizante não eram as armas. Era a certeza no olhar dele. Uma certeza tranquila, como se ele já soubesse como aquilo ia terminar. Aí veio a risada. Primeiro dele, baixa, quase educada. Depois, como uma onda, a equipe inteira riu junto. Não era riso de piada. Era riso de quem está acostumado a vencer, de quem coleciona derrotas alheias como troféu. E foi nesse segundo, no meio daquelas gargalhadas, que eu percebi uma coisa que me gelou mais do que qualquer ameaça. Ele não tinha prendido meu pai por engano. Engano tem pressa. Engano tem dúvida. Engano se corrige. Aquilo não tinha dúvida nenhuma. Aquilo tinha intenção. Ele me encarou e disse, devagar, para eu entender bem: então faz. E eu senti meu corpo inteiro ficar leve, como se a adrenalina tivesse desligado o medo. Eu não pensei em polícia, não pensei em país, não pensei em consequência. Eu só pensei numa imagem, meu pai voltando para casa e rindo na cozinha como sempre, ou eu tendo que olhar para a cadeira vazia do lado da mesa pelo resto da vida. Eu me aproximei mais um passo, e antes de encostar nele, eu vi algo que ninguém mais viu. Um brilho rápido no olhar do agente. Não era confiança, era outra coisa. Era como se ele estivesse esperando exatamente por aquilo. Como se eu estivesse entregando para ele o que ele queria desde o começo. E eu queria dizer que eu recuei. Eu queria dizer que eu fui inteligente. Eu não fui. Eu cheguei perto o suficiente para sentir o cheiro de metal do colete dele, o frio do ar condicionado do caminhão e o silêncio estranho que sempre vem antes de algo que muda tudo. E eu encostei. Só que não foi ali que a história começou. Ali foi o ponto mais crítico. O ponto que parece o final. E eu sei que dá a impressão de que eu já te contei tudo logo de cara. Mas a verdade é que naquele momento eu ainda não tinha entendido quem aquele homem era. Nem o motivo real de ele ter escolhido meu pai. Porque o que aconteceu depois do meu toque foi tão absurdo, tão impossível, tão fora da lógica, que parou uma operação no meio e virou o jogo de um jeito que ninguém estava preparado. Só que se eu te contar isso agora, sem te dar as peças que vieram antes, você vai pensar que foi sorte. E não foi. Foi um segredo enterrado. Foi uma vingança antiga. Foi um erro meu que eu nem percebi que eu tinha cometido, dias antes. Então faz assim, se inscreve para não perder o desfecho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa sentir que ainda existe justiça no mundo, mesmo quando tudo parece perdido. Porque agora eu vou voltar um passo. Só um passo. Só. E quando eu voltar, você vai entender por que o meu pai tremia só de ver um uniforme e por que aquele agente na cadeira de rodas riu como se já me conhecesse. Meu nome é Luísa e eu quero que você me ouça como se eu estivesse bem aí, do seu lado, falando baixo, porque tem coisa que só entra na gente quando parece conversa de verdade. Sabe quando o dia termina, a casa fica meio silenciosa e a cabeça finalmente para de correr? É nesse clima que eu sempre contei minhas histórias. Olho no olho, sem máscara. Porque eu aprendi na prática que, quando a gente esconde demais, a vida cobra com juros. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Você já percebeu como tem silêncio que não é paz? Tem silêncio que é medo. Tem silêncio que é vergonha. Tem silêncio que é só sobrevivência. E eu cresci exatamente assim.
aprendendo a engolir palavras para não dar trabalho, a sorrir para não preocupar ninguém, a dizer tá tudo bem, quando por dentro eu estava pedindo socorro sem saber. Eu cresci em Guarulhos, perto do barulho da Dutra, no ritmo de ônibus lotado, gente apertada, buzina atravessando o peito, vizinho gritando do outro lado da parede e aquela sensação de que o mundo não vai esperar você respirar. Eu aprendi cedo a ler o humor dos outros só pelo jeito que fechavam a porta. Aprendi a colocar minha dor numa gaveta e fingir que ela não existia. E talvez você também seja assim. Talvez você já tenha sido. Você também guarda coisa demais? Só que o meu pai... o meu pai era o oposto disso. O nome dele é Jorge. Daqueles homens que consertam tudo. Torneira pingando, tomada queimando, bicicleta velha. E às vezes até o humor de quem tá triste. Ele fazia piada até quando estava cansado. E tinha uma energia que enchia o cômodo sem pedir licença. Quando eu era criança, eu achava que ele era invencível. Tipo aqueles pais que parecem maiores que a vida, sabe? Que você pensa, nada vai derrubar esse homem. Mas tinha uma rachadura nele. E era uma rachadura que aparecia só em momentos muito específicos. E sumia rápido, como se ele tivesse vergonha de deixar alguém ver. Era o medo de uniforme. Uniforme de polícia, uniforme de segurança. Uniforme de qualquer autoridade. Bastava uma farda entrar no campo de visão dele e... pronto. O meu pai virava outra pessoa. A mandíbula travava. O sorriso apagava. O corpo ficava rígido, como se alguém tivesse puxado um freio lá dentro. E o olhar dele ia para longe. Longe de mim. Longe da rua. Longe daquele momento. E eu sempre pensei, é exagero. Adolescente faz isso. A gente acha que adulto tem mania, que adulto dramatiza. Só que eu te pergunto, quantas vezes você achou que era exagero e depois percebeu que era um alerta? Porque eu via o meu pai reagir como se estivesse ouvindo um som que ninguém mais ouvia. Como se, por trás de cada uniforme, tivesse uma lembrança escondida esperando para morder. Ele nunca explicou. E isso me incomodava justamente porque ele era o cara que explicava tudo. Ele era o cara que sentava comigo e dizia, vem cá, deixa eu te mostrar. Então, um dia, eu perguntei de verdade. Ele estava mexendo numa caixa de ferramentas, aquelas caixas com cheiro de ferro e graxa. E eu estava no sofá, fingindo que eu estava distraída, mas na real, eu estava observando ele. E eu soltei, bem tranquila, como quem faz uma pergunta simples. Pai, por que você fica assim quando vê polícia? Ele parou. Mas não foi aquele parar normal de quem pensa numa resposta. Foi um parar de quem bateu num muro. Ele ficou imóvel com a ferramenta na mão, como se até os dedos tivessem esquecido como se move. Eu lembro do silêncio ficando pesado, do tipo que dá vontade de pedir desculpa por ter perguntado. Ele respirou fundo, só uma vez. E quando ele falou, a voz dele veio diferente, mais baixa, mais séria, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com medo de soltar coisa demais. Filha, tem gente que veste uniforme para proteger. E tem gente que veste uniforme para esconder. Na hora eu dei uma risada curta, sem graça, tentando aliviar, tentando trazer de volta o meu pai. Normal. Porque, convenhamos, ninguém quer ver um pai assustado. Dá uma sensação de que o chão ficou frágil, né? Você já viu alguém que você ama perder a firmeza por um segundo? Dá um pânico estranho, dá não? Só que ele não riu. Ele fechou a caixa de ferramentas com força, não para assustar, mas como quem fecha uma porta. Como quem diz sem dizer, não entra aqui, e ele mudou de assunto na mesma hora, como se a conversa tivesse sido arrancada do ar. E eu aceitei. Eu deixei passar. Eu ignorei o aviso mais claro que eu já recebi na vida, porque era mais confortável fingir que nada existia do que encarar o que podia estar escondido ali. E talvez, se você está me ouvindo agora, você entenda exatamente o que eu estou dizendo. Às vezes a gente prefere não saber, até o dia em que a vida obriga a gente a saber do pior jeito possível. A gente foi parar em Los Angeles por uma decisão que parecia pequena demais para mudar uma vida inteira. Sabe aquelas escolhas que você faz quase no automático, pensando, é só por um tempo, depois tudo volta ao normal? Pois é, foi exatamente assim. E deixa eu te perguntar já de cara, quantas decisões pequenas você já tomou achando que não iam dar em nada? E deram. Um conhecido do meu pai, o Rogério, morava lá fazia anos. Daqueles caras que sempre dizem, relaxa, eu resolvo.
Ele falou de um trabalho temporário numa obra, coisa rápida, grana boa, tempo curto. Nada ilegal, nada estranho. Pelo menos era o que parecia. O meu pai estava com um aperto daqueles que não aparecem por fora, mas esmagam por dentro. Daqueles que fazem o peito doer de madrugada e a gente finge que é só cansaço. Ele queria resolver, queria respirar. Eu fui junto por 2 motivos muito claros na minha cabeça. Primeiro, eu não queria deixar meu pai sozinho num país que ele não dominava, numa língua que ele tropeçava. Segundo, eu queria viver algo novo. Eu queria sair do automático. Eu queria histórias. Eu queria olhar para trás e sentir que eu tinha vivido de verdade. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você também sente, às vezes, essa vontade de ir embora para ver se algo dentro de você se reorganiza? O começo foi bonito, bonito de verdade. Eu lembro da luz diferente, quase exagerada, como se alguém tivesse aumentado o brilho do mundo. O céu parecia maior. As ruas eram largas demais para os meus olhos acostumados com Guarulhos. As palmeiras pareciam um cenário de filme, tão perfeitas que davam até uma sensação estranha, como se nada ali fosse totalmente real. Eu lembro do meu pai sorrindo meio torto, meio desconfiado, como quem pensa, eu realmente estou aqui? E lembro do Rogério andando na frente, peito estufado, rindo alto, fazendo pose de agora eu sou local, como se aquele lugar tivesse sido feito para ele. Por alguns dias, eu quase esqueci do aviso. Quase esqueci do medo do uniforme. Quase convenci meu cérebro de que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Só que teve um detalhe pequeno. E são sempre os detalhes pequenos que gritam depois. Ainda no aeroporto, quando a gente passou por uma área de inspeção, eu vi meu pai mudar. Não foi algo escandaloso. Foi sutil. A respiração dele ficou curta, como se o ar tivesse ficado mais fino de repente. Os dedos apertaram a alça da mala com força demais, como se aquela mala fosse uma boia no meio do mar. O corpo dele ficou levemente inclinado para frente numa postura que não era de quem anda. Era de quem se prepara. Eu cutuquei ele de leve e perguntei, "Tá tudo bem?" Ele respondeu rápido demais. Só cansaço. Mas os olhos dele não combinavam com a resposta. Eles estavam atentos demais, tensos demais, como se estivessem procurando perigo onde ninguém mais via. Você já viu alguém dizer, "Tá tudo bem?" enquanto o corpo gritava o contrário? Porque eu vi, e eu ignorei, de novo. E então veio o dia em que tudo virou. Um dia absolutamente comum, sem trilha sonora, sem aviso. A gente só precisava atravessar um bairro para chegar num endereço que o Rogério tinha anotado num papel. Um papel amassado, com letra torta, daqueles que parecem inofensivos demais para carregar destino. O meu pai estava com uma pasta de documentos bem presa ao corpo, como se aquilo fosse identidade, prova de existência. E eu estava com o celular na mão, falando com você, rindo, tratando tudo como mais um passeio, mais um capítulo leve da viagem. Eu tinha acabado de falar algo bobo, algo sem importância nenhuma, tipo, "Olha essa rua bonita", quando eu senti. O ar mudou. Não sei explicar melhor do que isso. Foi como se o ambiente tivesse ficado mais pesado, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo por um segundo. Um carro passou rápido demais, freou bruscamente, e o som do freio não foi só barulho, foi sentença, foi anúncio. Foi aquele tipo de som que faz o estômago afundar antes mesmo da cabeça entender. E então eu ouvi alguém gritar uma palavra que, até ali, só existia para mim em filme e série: SWAT. Naquele segundo, o tempo quebrou. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, antes que meu pai pudesse reagir, antes que meu cérebro conseguisse formar um pensamento completo, eles apareceram. Eu não estou exagerando quando eu digo que parecia que eles brotaram do chão. Não foi chegada normal, não foi abordagem comum, foi invasão. Em segundos, a rua deixou de ser rua e virou cenário de guerra. Homens armados surgindo de todos os lados, coletes pesados refletindo a luz, vozes em inglês se sobrepondo, rádio chiando sem parar, dedos apontando, ordens sendo gritadas como se o mundo tivesse decidido ali, naquele instante, que o meu pai precisava ser o vilão do dia. E eu congelei. Sabe quando o corpo trava antes da cabeça entender? Quando você tenta se mexer, mas parece que alguém desligou você da tomada? Foi exatamente isso.
Eu fiquei ali, parada, assistindo a cena como se fosse um pesadelo ruim. Só que era real. E deixa eu te perguntar algo bem direto. Você já viveu um momento em que tudo aconteceu rápido demais para você reagir? Aquele tipo de situação em que, quando você percebe, já é tarde? O meu pai levantou as mãos no reflexo. Mas não foi um reflexo comum. Não foi aquele susto momentâneo. Foi algo antigo, automático. Um movimento treinado pelo medo. As mãos subiram antes mesmo de alguém terminar de gritar. O corpo dele obedeceu como se já soubesse exatamente o que fazer. E ali eu senti um aperto no peito, uma certeza amarga. Ele já tinha passado por isso antes. Um agente empurrou ele para o chão sem cerimônia. Outro segurou o braço dele com força. Meu pai tentou falar, a voz saindo quebrada, desesperada. Please, I work. Mas as palavras não serviam para nada. Elas caíam no asfalto junto com ele, esmagadas pelo peso das botas e da indiferença. E eu senti uma raiva subindo, misturada com um pânico que eu nunca tinha sentido antes. Porque não era só injustiça, era impotência. Eu gritei o nome dele. Gritei mesmo. Aquela coisa feia, rasgada, de quem não está pensando em dignidade. Eu tentei avançar, tentei correr, tentei fazer qualquer coisa que tirasse ele dali. E alguém me segurou pelo braço, forte o suficiente para me parar, suave o suficiente para não machucar. Aquela mistura me deu nojo, porque parecia que eu não era uma pessoa. Eu era só mais um elemento que eles sabiam exatamente como conter. E me diz, o que dói mais? A violência explícita ou essa frieza calculada? Porque para mim, naquele momento, foi isso que mais machucou. Foi então que eu vi o caminhão tático. A porta aberta, escura por dentro. Uma sombra ocupando o espaço como se fosse dona de tudo. E lá dentro, um homem sentado numa cadeira de rodas. Ele estava com um tablet na mão, tranquilo demais, acompanhando tudo como quem assiste a um jogo que já conhece o resultado. Quando ele levantou o rosto e me viu, ele sorriu. E não foi sorriso de pena. Não foi sorriso de empatia. Foi sorriso de poder. Daquele tipo que diz sem palavras, eu mando aqui. Um sorriso que não tinha pressa, porque ele tinha certeza de que nada sairia do controle. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. E agora eu quero te puxar ainda mais para perto, porque isso aqui muda tudo. Você já foi tratado como culpado sem ter chance de explicar? Ou pior, já viu alguém que você ama ser tratado assim, enquanto você só podia assistir? Isso deixa uma marca que não aparece por fora, mas corrói por dentro. Depois, se você conseguir, escreve nos comentários. Nem precisa explicar muito. Eu só quero saber, essa marca também existe em você? Eu respirei fundo. Um suspiro curto, tremido, daqueles que a gente dá quando sabe que vai atravessar um limite. E eu comecei a andar em direção ao caminhão. Eu não fui como heroína. Eu não fui como alguém especial. Eu fui como filha. O homem na cadeira de rodas me olhou como quem escolhe uma vítima. Eu subi no primeiro degrau do caminhão e senti todos os olhares grudarem em mim. Os agentes lá fora pararam por um segundo, como se aquilo fosse entretenimento. O homem na cadeira de rodas era mais velho do que eu imaginei. Uns 40 e poucos, talvez. Mandíbula dura, expressão de quem nunca pede desculpa. A cadeira de rodas parecia parte dele, não como fraqueza, mas como trono. Ele falou devagar, como quem dá aula para uma criança. Your father is being detained. Eu respondi em português, porque quando o coração entra em pânico, ele volta para a língua de casa. Ele é inocente. Ele inclinou a cabeça como se achasse engraçado. Eu tentei falar em inglês. He didn't do nothing. Eu sei. Meu inglês estava um desastre, mas a verdade não precisava de gramática. Ele soltou uma risada baixa e olhou para os outros como quem diz, olha isso. Eu senti a humilhação subindo pelo meu corpo como febre. E então eu vi o meu pai, lá fora, com o rosto no chão. E eu lembrei da frase do uniforme. Para proteger, ou para esconder. Aquele homem escondia alguma coisa. Eu não sabia o que, ainda. Ele perguntou meu nome. Eu disse, Luísa. Ele repetiu errado, de propósito, para me diminuir. E aí, num impulso que parecia loucura, eu falei a frase. Libere meu pai e eu te faço levantar. Ele arregalou os olhos por meio segundo. Depois, riu. Riu de verdade. A equipe riu junto.
E ele disse com desprezo: Try. Antes de eu te contar do toque, eu preciso te contar do meu pai. Porque naquele instante, olhando para ele algemado, eu tive um flash de algo que não fazia sentido. Uma lembrança da minha infância. Eu devia ter uns 9 anos. A gente estava voltando do mercado em São Miguel Paulista. A rua estava cheia. De repente, uma viatura passou devagar. O meu pai apertou minha mão com força e atravessou rápido, como se o asfalto fosse lava. Eu perguntei: Pai, por quê? Ele respondeu: Depois eu te explico. Ele nunca explicou. E agora, ali em Los Angeles, eu vi o mesmo olhar no rosto dele. O mesmo olhar de quem não tem medo do que está acontecendo, tem medo do que vem depois. E aí, quando eu olhei de novo para o homem na cadeira de rodas, eu senti uma coisa ruim que eu não consigo provar com lógica. Eu senti que ele não estava ali por acaso. Como se ele tivesse esperado por aquele momento. Como se ele quisesse que eu subisse naquele degrau. E eu subi. Eu fiz a escolha mais arriscada da minha vida. E eu preciso que você fique comigo até o final. Eu estendi as mãos devagar, para ninguém interpretar como ameaça. O homem na cadeira de rodas, eu só fui saber o nome dele depois, mas eu vou usar desde já porque ele virou um nome impossível de esquecer. Se chamava Mason. Mason me encarou como quem diz: você não é nada. E eu não estava mais pensando em mim. Eu estava pensando no meu pai. Eu encostei nas pernas dele. Não foi teatral. Não foi milagre de palco. Foi um toque simples, humano, quase silencioso. Um toque de quem implora e desafia ao mesmo tempo. Mason deu uma risada curta como se nada fosse acontecer. E aí, o corpo dele reagiu. Um tremor, pequeno, quase invisível. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. Eu vi porque eu estava perto demais. Os dedos dele apertaram o apoio da cadeira. O olhar dele mudou, e eu senti o ar do caminhão ficar pesado, como se até o silêncio tivesse medo. Se você está aqui comigo agora, eu vou te pedir uma coisa de novo, porque a partir daqui a história fica mais maluca e mais perigosa. Se inscreve agora. Não por número, por presença. Porque eu vou te contar algo que eu demorei muito tempo para conseguir falar sem tremer. E eu não quero que você perca o final de verdade. Porque ele muda tudo o que você acha que sabe sobre poder. Mason respirou fundo. E então, ele tentou levantar. Eu vi a coisa acontecer em câmera lenta. Primeiro, o joelho dele mexeu. Depois o quadril. Depois o tronco. Ele fez força como se estivesse puxando o próprio corpo de um poço. A equipe do lado de fora parou de rir. Parou mesmo. Eu vi um agente com a boca aberta, como se tivesse esquecido como fecha. E então Mason levantou. Não totalmente firme, não como atleta, mas de pé. De pé de verdade, sustentando o peso do corpo. Por um instante, eu achei que eu estava sonhando. Eu ouvi alguém no rádio falando stop. Eu ouvi alguém dizendo what the... Eu vi a operação travar como se uma engrenagem tivesse quebrado. E Mason olhou para mim com ódio e pânico misturados, como se eu tivesse roubado dele a única coisa que ele tinha: controle. Ele tentou dar um passo e cambaleou. 2 agentes correram para segurar. Ele se sentou de novo, rápido, como se o mundo tivesse visto demais. Mas já tinha visto. Todo mundo viu. E aí veio o silêncio mais assustador que eu já ouvi. Porque não era silêncio de paz. Era silêncio de ameaça. Eu descobri que não era sobre fazer levantar. Era sobre desmontar uma mentira. Mason me puxou pelo braço de um jeito curto e duro, só para eu ficar perto. Ele sussurrou: Who are you? Eu respondi: Eu sou a filha dele. Ele apertou o maxilar como se mastigasse raiva. E então ele falou uma coisa que ninguém ao redor ouviu, só eu. Você acha que ganhou? Eu senti um frio na espinha porque aquela pergunta não era pergunta. Era promessa. A equipe lá fora começou a se reorganizar. Eu ouvi um agente dizendo que meu pai não batia com a descrição. Eu ouvi outro dizendo, We got the wrong guy. E eu pensei, então acabou. Só que não acabou. Mason ficou olhando para o meu pai lá fora como se meu pai fosse um problema antigo. E de repente, eu percebi que tinha algo muito maior ali. Porque erro acontece. Mas aquilo tinha gosto de escolha. Eu quero que você me responda uma coisa nos comentários. Você já conheceu alguém que não suporta perder mesmo quando está errado?
Aquele tipo de pessoa que prefere destruir tudo do que admitir um desculpa. Porque Mason era esse tipo de pessoa. E quando esse tipo de pessoa sente vergonha, ela vira perigosa. Eu desci do caminhão e corri para o meu pai. Ele foi solto sem cerimônia, sem pedido de desculpas, como se eles quisessem apagar a cena. Meu pai me abraçou com força, mas o corpo dele tremia. E ele sussurrou no meu ouvido num português baixo. Ele me reconheceu. Eu gelei. Como assim, pai? Ele engoliu seco e disse: depois. Só que o depois chegou rápido demais. A mensagem que apareceu no meu celular e transformou tudo em caça. A gente voltou para o lugar onde a gente estava ficando. Eu tentei respirar. Tentei convencer meu cérebro de que tinha sido só um susto. Rogério chegou pálido, falando rápido, andando de um lado para o outro. Ele olhou para mim e soltou: vocês mexeram com o Mason. Eu perguntei: quem é Mason? E Rogério fez uma cara que eu nunca tinha visto nele. Uma cara de medo real. Ele disse: um cara que não aceita ser contrariado. E um cara que tem gente protegendo. Eu ri, nervosa, tentando não acreditar. E aí meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem curta: eu sei onde você está. Eu senti meu estômago cair. Meu pai viu a tela e ficou branco. Rogério olhou e disse: não é possível. Só que era. E antes que eu pudesse responder ou bloquear, veio outra mensagem: você gosta de brincar de milagre? Então vamos brincar de consequência. Eu nunca tinha sentido um tipo de medo tão limpo. Porque não era medo de assalto aleatório. Era medo de alguém que escolheu você. Meu pai se sentou, colocou as mãos no rosto e disse uma frase que me partiu. Eu tentei te poupar. Eu sentei do lado dele. Do quê? Ele me olhou com os olhos cheios e disse: do meu passado. E eu entendi que eu tinha sido jogada numa história que começou antes de mim. Meu pai me contou a verdade pela metade. E a metade já era insuportável. A gente trancou portas, apagou luzes, fechou cortinas. Meu pai respirou fundo e disse: quando eu era mais novo, eu trabalhei num lugar onde eu vi coisa errada. E eu falei. Eu denunciei. Eu fiz barulho. Eu perguntei: no Brasil? Ele fez que sim com a cabeça. E aí ele disse algo que eu nunca imaginei ouvir dele. Eu apanhei por isso. Eu senti minha garganta fechar. Ele não entrou em detalhes e eu nem quero que entre. Só o fato já era uma pedrada. Ele continuou. Depois disso eu aprendi a ficar quieto. A não mexer com gente grande. A não chamar atenção. Eu olhei para ele e pensei: então por que a gente veio para cá? Ele respondeu como se tivesse lido meu pensamento. Eu achei que aqui ninguém ia me reconhecer. E aí eu lembrei do que ele tinha sussurrado. Ele me reconheceu. Meu pai não queria me assustar, então ele falou baixo. Esse Mason, ele tem um jeito de olhar que eu já vi antes. Um jeito de gente que gosta de mandar. Gente que escolhe quem vive tranquilo e quem vai sofrer. Eu tremi. E eu vou te pedir para comentar mais uma vez, porque eu quero te sentir perto nessa parte. Qual foi a coisa mais injusta que você já viu acontecer com alguém que não merecia? Não precisa dar nome nem detalhe. Só diz o que foi. Porque quando a gente coloca isso para fora, a injustiça perde um pouco do poder. Naquela noite, eu não dormi. E eu queria que a pior parte fosse a mensagem. Mas não foi. A surpresa que me derrubou. Alguém do lado de lá nos ajudou. No dia seguinte, a gente tentou ir embora rápido, como quem foge de tempestade. Rogério levou a gente até um estacionamento distante para pegar outro carro. Eu estava olhando para todos os lados com o coração na boca. E foi aí que um carro parou do nosso lado. Eu congelei. A janela abaixou. E eu vi um rosto jovem, cansado, com um olhar que não combinava com a farda. Era um agente. Eu reconheci na hora. Ele tinha sido um dos que pararam a operação quando Mason levantou. Ele falou baixo: não dá para vocês ficarem aqui. Eu engoli seco. Ele olhou para o meu pai e depois para mim e disse, num português quebrado: Brasil, eu sei. Eu arregalei os olhos. Ele continuou em inglês, rápido, olhando para os lados. Mason is obsessed. He's not doing this for the job. He's doing this for himself. Ele tirou um papel do bolso e colocou na minha mão. Um endereço. E disse: vai lá, fala com a Marlene. Diz que foi eu. Eu perguntei: por que você está ajudando? Ele respirou como se aquilo doesse e disse: porque eu vi seu pai no chão. E eu vi ele rindo. A janela subiu.
O carro saiu. E eu fiquei com o papel na mão tremendo, pensando: quando alguém arrisca a própria posição para ajudar, é porque o monstro é maior do que parece. Eu ainda não sabia o tamanho. Marlene sabia do meu pai antes de mim, e isso virou meu estômago do avesso. O endereço era numa parte mais tranquila, quase silenciosa. Uma casa simples, jardim pequeno, porta sem enfeite. Eu bati. Uma mulher abriu. 40 e poucos anos, expressão firme, olhar de quem já atravessou incêndio sem correr. Ela falou em português com sotaque: "Você é a Luísa." Eu gelei. "Como você sabe?" Ela abriu a porta e disse: "Entra, e não fica na frente da janela." Eu senti meu corpo obedecer antes da cabeça. Meu pai entrou atrás, desconfiado. A mulher se apresentou. "Eu sou a Marlene." Ela fez café com uma calma absurda, como se café fosse uma estratégia. Sentou na mesa e olhou para o meu pai por tempo demais. E então ela soltou: "Jorge, eu te conheço." Meu pai ficou pálido como papel. "De onde?" Marlene suspirou e disse: "De um tempo em que você tentou fazer a coisa certa. E pagou caro por isso." Eu não conseguia respirar direito. Marlene explicou aos poucos, como quem entrega veneno em doses. Ela tinha vivido no Brasil anos atrás. Tinha visto um caso em que gente com poder se escondia atrás de aparência, de cargo, de influência. Meu pai, sem querer, tinha trombado com isso. Tinha falado demais. Tinha se recusado a fingir. E o mundo cobra caro de quem se recusa a fingir. Ela disse: "Você acha que o que aconteceu na rua foi confusão? Não foi. O Mason, ele tem contatos. Ele cruza informações. Ele coleciona histórias de gente que desobedece. E quando ele te viu desafiando ele, você virou uma história que ele quer quebrar." Eu senti meu sangue gelar. Então, não era erro. Era escolha. Era caçada. Eu encontrei um detalhe escondido no meu próprio vídeo, e foi como levar um soco. Eu voltei para o celular, desesperada. Comecei a rever tudo que eu tinha gravado desde que cheguei. Eu passei vídeo por vídeo, com o dedo tremendo. E aí eu vi. Num vídeo que parecia bobo, eu estava andando na rua com meu pai, rindo, falando besteira. Ao fundo, quase fora de foco, tinha um caminhão tático passando devagar. E na porta, por um segundo, tinha um rosto. O rosto do Mason, olhando direto para a câmera. Não era passando, era observando. Eu senti uma náusea. Porque eu percebi que antes do meu pai cair no chão, antes de eu subir no caminhão, antes de tudo, eu já tinha sido vista. Eu tinha mostrado minha vida para a rua sem perceber. Marlene olhou para mim e falou: "Você precisa decidir agora. Ou você some e tenta viver com isso, ou você enfrenta e tenta encerrar." Meu pai, com os olhos molhados, disse: "Eu só quero te levar para casa." E eu entendi o dilema mais cruel: escolher segurança ou escolher verdade. Eu quero que você comente aqui, porque isso mexe com qualquer um. Se você tivesse que escolher entre sumir em silêncio ou enfrentar um poderoso para salvar alguém, o que você faria? Eu não estou pedindo resposta bonita. Eu estou pedindo verdade, porque a minha escolha me levou direto para a parte final. E quando eu digo final, eu digo a parte que explica por que Mason levantou. E por que isso mudou a vida dele também. O fim de verdade. O que eu toquei não foi a perna. Foi o segredo que ele escondia. Eu vou te levar para a última noite como se você estivesse do meu lado. Marlene acionou um contato dela. Um repórter local. Desses que ainda acreditam em verdade. O agente que ajudou a gente, eu vou chamar ele de Ethan, porque foi o nome que ele disse para mim, aceitou aparecer escondido, sem uniforme, com uma cara de quem estava carregando culpa. A gente escolheu um lugar público, luz forte, gente passando, câmera ligada, porque o que protege gente pequena contra gente grande é testemunha. Ethan chegou tremendo. Ele olhou para mim e para o meu pai e disse: "Eu não posso mais fingir." E aí veio a revelação que me tirou o ar. Ethan contou que Mason não era só um agente arrogante. Mason era um homem consumido por uma obsessão. Provar que ele ainda tinha poder. Provar que ninguém podia desafiar ele. Provar que ele mandava até quando o próprio corpo não obedecia. Mason tinha sido ferido anos antes numa operação. A cadeira de rodas virou símbolo, mas ao invés de virar humildade, virou raiva. E a raiva virou vício. Controlar, humilhar,
esmagar. Ethan disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele não odeia você porque você tocou as pernas dele. Ele odeia porque você mostrou que ele não controla tudo. A câmera gravando, o repórter perguntando, Marlene colocando documentos na mesa, meu pai com as mãos fechadas. E então, Mason apareceu. Eu vi primeiro pelo reflexo no vidro. Eu vi a sombra. Eu vi o caminhão tático longe. Ele não veio correndo. Ele veio como quem tem certeza de que o mundo é dele. Quando ele viu a câmera, o rosto dele endureceu. Ele tentou sorrir. Tentou transformar aquilo em teatro. Só que dessa vez, ele não tinha plateia obediente. Ele tinha luz, lente, gente olhando. O repórter perguntou do meu pai. Mason tentou dizer que era procedimento. Ethan interrompeu. Marlene mostrou provas. Meu pai finalmente falou com voz firme, sem gritar. E eu olhei para o Mason e entendi, com uma clareza dolorosa. Ele não era só vilão. Ele era um homem quebrado tentando quebrar os outros para não olhar para si. Eu dei um passo à frente e falei baixo, como quem fala para uma fera que ainda pode escolher. Você não prendeu meu pai por segurança. Você prendeu porque precisava se sentir acima. Mason me encarou. Os olhos dele fizeram uma coisa estranha, oscilaram. Por um segundo, eu vi vergonha. E aí veio a parte que eu não contei no começo, porque eu queria que você chegasse aqui comigo com o coração pronto. Quando eu toquei as pernas dele naquele caminhão, eu não curei alguém. O que aconteceu foi outra coisa. Marlene explicou depois. Ethan confirmou. E Mason, em silêncio, praticamente confessou com o olhar. Mason passava por tratamentos e exercícios há tempo, mas tinha parado de tentar. Ele tinha desistido por dentro. Ele tinha transformado a cadeira de rodas em identidade, em desculpa, em arma. Ele se alimentava da pena e do medo que isso gerava. E quando eu encostei, eu não dei força física. Eu dei um choque emocional. Eu tirei dele por um segundo o lugar confortável do intocável. E o corpo dele respondeu. Porque o corpo responde quando a cabeça é obrigada a acordar. Isso não virou milagre bonitinho. Virou crise. Naquela mesma noite, com câmera, com testemunha, com verdade na mesa, Mason perdeu a única coisa que ele não sabia perder. A narrativa. Ele não aguentou. Ele tentou avançar, tentou gritar, tentou dominar e falhou. Falhou porque tinha gente vendo. E ele se levantou de novo. Não como troféu. Como alguém desesperado para recuperar dignidade. Só que dessa vez, quando ele ficou de pé, não teve risada. Não teve humilhação. Teve silêncio. E no silêncio, ele entendeu o tamanho do estrago que ele fazia. Eu vi quando o olhar dele desceu para o chão. Eu vi quando o peito dele subiu e desceu como se ele tivesse engolindo anos de coisa não dita. Eu vi quando ele encarou meu pai, não como alvo, mas como espelho. E ele disse, com a voz quebrada, numa frase curta que não limpa tudo, mas abre uma fresta. I was wrong. Eu queria sentir vitória. Eu queria sentir vingança. Eu queria sentir, pronto, ganhei. Mas o que eu senti foi outra coisa. Cansaço. Porque ninguém sai ileso de uma guerra assim. Meu pai foi liberado oficialmente. O caso foi exposto. Ethan pediu afastamento. Marlene voltou a respirar. E Mason começou terapia e voltou ao tratamento. Não porque eu fiz ele levantar, mas porque ele foi obrigado a encarar que o poder dele era uma mentira cara demais. A gente voltou para o Brasil. Eu abracei Guarulhos como se fosse um lugar sagrado. Eu olhei meu pai na cozinha, fazendo café, e pensei, eu quase perdi você por causa da sede de controle de um estranho. E por isso eu gravei essa história. Para você. Agora eu vou te pedir tudo, do jeito mais forte que eu consigo, porque isso aqui não é só entretenimento, é aviso. Curte o vídeo para ele chegar em mais gente. Se inscreve para não perder as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo uma palavra que resuma o que você sentiu. Raiva, medo, alívio, esperança. Só uma palavra. E se você já passou por injustiça, comenta também eu, para eu saber que você existe do outro lado daqui. E tem uma história aparecendo na tela agora. Clica para assistir agora, porque ela se conecta com essa de um jeito que você não está preparado. Eu te encontro lá.